Olá, pessoal. Olá, Homo sapiens. Vamos conversar um pouco, refletir, pensar devagar. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui, do Leandro Carnal, Conversas com um Jovem Professor. Eu li esse livro em 2017, acho que foi logo depois que ele lançou. Comprei, logo li, e eu lembro muitas vezes quando eu estou em sala de aula desse livro. Eu lembro muitas vezes quando eu estou fora da sala de aula desse livro. Porque ele tem uma frase que ele fala no livro que me faz me lembrar sempre dele. Que o Karnal escreve que se você estiver com as meias trocadas, ou uma de cada cor, seus alunos irão perceber. Eles vão lembrar da roupa que você vestia, do sapato que você vestia e das meias trocadas. Então, eu lembro sempre disso, eu não sei porquê, isso ficou, né, gravado na minha mente. Então, e quando eu lembro disso, eu lembro do restante do livro, então, né? E eu sempre olho para minhas meias, para ver se elas não estão trocadas, né? Porque às vezes isso acontece. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro? Então, esse livro, ele traz várias questões. Ele é dividido em capítulos, e cada capítulo, então, ele traz assuntos relevantes com relação ao ambiente escolar, ao processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, sobre a questão da primeira aula, né? O capítulo 1 fala da questão da primeira aula que você for executar na sua vida e como há grandes chances dela ser muito ruim. E isso não significa que você vai ser um mau professor. Significa que aquilo que você planejou não foi, talvez, adequado para o momento, não foi adequado para a realidade daqueles alunos. Mas não significa que você não é capaz de ser professor ou professora. Então, a linguagem do Karnal, ela é a mesma linguagem que a gente escuta ele falar nos vídeos. Parece que quando você lê o livro, você escuta ele falando, né? Eu assisto muito ele. Então, eu chego a ouvir na minha mente a entonação de voz dele. E se você nunca assistiu nada do Karnal, nunca leu nada, eu recomendo que você faça isso. Você está atrasado com relação a isso. Então, após cada capítulo do livro, ele tem uma indicação de filme. A primeira vez que eu li o livro, em 2017, eu não consegui olhar os filmes, porque eu tava numa rotina muito louca. E eu não tinha tempo para conseguir dar conta disso. Hoje, em função do isolamento social e da pandemia, eu consegui reler o livro e olhar os filmes. Então, isso é muito interessante, porque você consegue fazer contrapontos, você consegue fazer reflexões e consegue ir além do que aquilo que está somente escrito no livro. E essa reflexão sobre o filme, ela é dirigida, né, pelo Leandro Carnal, porque ele indica o filme, mas ela é uma reflexão sua, individual, que vai acontecer com você, né? É diferente do que quando você está lendo o livro. Quando você está lendo o livro, você está acompanhando o raciocínio dele e fazendo reflexões em cima daquele raciocínio dele. Então, quando você olha o filme, você vai ver o filme com os seus olhos, com os seus olhares, com o seu mundo, né? Então, é extremamente diferente. Recomendo que leia o livro e olhe esse filme, se você conseguir fazer isso. No capítulo 2, então, é sobre os alunos, principalmente os alunos difíceis, e a forma como muitas vezes a gente ignora o nosso papel de professor e adulto na sala de aula e passa a agir como adolescente, revidando ou fazendo ações que não seriam tão adequadas. Então, é sempre bom lembrar quem é o adulto da sala. O adulto da sala de aula somos nós, professoras e professores que estamos lá. E por mais que aquele aluno faça de tudo, aquele aluno ou aluna faça de tudo para tirar você do centro, é você que permite que isso aconteça. E quando você sentir que isso aconteça, eu dou uma dica: vai pro banheiro. Faça que nem você faz em casa, com marido, filho, cachorro, papagaio. Vai no banheiro, dá uma respirada e volta. Não vai resolver o problema sair do banheiro? Não vai resolver o problema. Mas vai dar tempo de você respirar e talvez ser mais racional nas atitudes que você vai tomar. E não agir somente pelo ímpeto e pela emoção.
E isso faz diferença na sala de aula, principalmente com os alunos que querem tirar seu centro. Então, não se deixe, né, se mover por isso. No terceiro capítulo é sobre criatividade. E a criatividade, então, é algo que muitas vezes está presente no nosso dia a dia, né? Os nossos pares, os nossos coordenadores, diretores querem que nós sejamos criativos. Mas não, pero não muito. Criativos até uma linha. Se você passa muito dessa linha, já você começa a chamar atenção, daí já não é tão legal, né? Então, tem uma linha tênue. Mas essa linha é você que percebe e você cumpre ela se você quiser. Mas essa necessidade de ser criativo, de inventar coisas, fazer coisas novas, a receita é a mesma, né? Você tem que entrar na sala de aula e tentar, de alguma maneira, produzir, construir aprendizagem. Como você vai fazer a receita? Bom, aí é de cada um, né? Tem gente que bate as claras de neve primeiro e tem gente que bate as claras de neve depois. E a chance do bolo dar certo é 50% para cada um. Então, a escolha é sua. E com o dia a dia da sala de aula, você também vai fazendo essa escolha da melhor maneira possível, né? E sempre lembrar que tudo que está aí posto, desde o quadro e o giz até um tablet na mão do aluno, eles são instrumentos que vão nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Eles não são o fim. Então, você pode usá-los da melhor maneira possível. Eu já vi professor com quadro de giz da show e eu já vi professor com tablet da show. Então, as duas situações podem acontecer. Depende como você se sente melhor e em qual instrumento você consegue ser melhor professor. E isso você só vai aprender ao longo do tempo. E, de certa maneira, eu tô olhando minha cola ali. De certa maneira, quando a gente é criativo, pra gente conseguir ser criativo, nós temos que nos libertarmos de parâmetros, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer algumas coisas diferentes dentro do ambiente escolar, e eu ouvi de uma colega minha que ela disse: ai, mas eu nunca quis fazer assim, porque eu achei que eu estava invadindo o espaço do outro componente curricular. Mas eu também acho que a gente não é quadradinhos que tem que estar ali, né? Até porque a ideia é que quando a gente esteja na escola, como professor e professora, a gente consiga também trabalhar de forma interdisciplinar. E não tenhamos medo, se achamos que estamos invadindo o espaço do colega, vamos chamar o colega para ajudar nós, né? Se ele topar, beleza, se ele não topar, vamos em frente, se a gente acha que o projeto vale a pena, né? Mas na maioria das vezes os nossos colegas topam, né? Nos dar a mão e ir em frente juntos, o que é muito melhor. Tem um capítulo sobre pais, direção e coordenação. Com relação aos pais, lembre-se que eles têm uma visão de escola, a maioria deles já saiu da escola há mais de 20 anos, e para os pais, normalmente os filhos e filhas sempre vão ter razão. Então, tente de alguma forma trazer os pais para você e não contra você. Isso pode ajudar seu trabalho. Como fazer isso? Não tem receita. Porque cada ser é um ser, né? Então, mas nunca vá com muita crítica, né? Vá com cuidado. É outro ser humano que tá do teu lado. E tente entender a realidade, compreender a realidade e vá com calma. Com relação à direção e coordenação, o que o Karnal indica e eu também indico, prudência. Assim como no caminho você vai encontrar diretores e coordenadores que vão dar a alma pela escola, o contrário você também vai encontrar. Então, prudência. Observe o ambiente onde você está e vá com calma, né? E sempre lembre que você tem 2 ouvidos e uma boca, então escute mais e fale menos. E isso serve não só, né, para o seu trabalho na escola, assim como se você for trabalhar em qualquer outro local.
Com relação às avaliações, também tem um capítulo específico para isso. E lembrar que a avaliação serve para a gente tentar quantificar o processo de ensino-aprendizagem e não para se tornar a tortura dos alunos e alunas. Então, faça avaliações que sejam coerentes com aquilo que você fez em sala de aula, que exija, às vezes, sim, pensamento crítico, às vezes não, que exija um pensamento crítico, racional, mas que não seja um tormento na vida dos alunos, né? Que, sim, eles precisam aprender a serem avaliados, assim como nós vamos passamos a vida fazendo avaliações, mas isso pode ser, de alguma maneira, fluir de uma forma mais tranquila. Tem um capítulo sobre disciplina, que é a irmã do Leandro Carnal que escreve, que é uma das nossas grandes preocupações. Também não tem receita de bolo, gente. Cada lugar é um lugar, cada ambiente é um ambiente, e cada pessoa é uma pessoa, né? E aquele aluno ou aluna, às vezes, que é o problema para um professor, não é para o outro, ou não vai ser para você. Aquela turma que muitas vezes é o problema, para todos os outros professores não vai ser o seu problema. Então, se preocupem com o seu olhar, com as suas observações e com aquilo que você conseguiu aprender durante o caminho até a docência, né? Use isso para montar os parâmetros daquilo que você vai ser como professor e fazer como professor. E por último, um capítulo onde o Leandro Carnal pergunta por que eu continuo sendo professora. No meu caso, professora. E a resposta resumida dele é porque as satisfações são maiores do que as insatisfações. E eu concordo muito com ele. Você vai ter poucas aulas que você vai sair simplesmente maravilhado. Não vão ser todas, vão ser poucas. Mas essas aulas que você como professor saiu maravilhado e seus alunos como alunos saíram maravilhados, vai te dar energia para te trabalhar 1 ano, 2 anos, até conseguir fazer com que isso aconteça novamente. E quando isso acontece, esse sentimento é tão grande que ele, de alguma forma, preenche você como professor ou professora. Então, sim, é isso que me faz ir adiante e acreditar no processo de ensino-aprendizagem e no processo de educação. Mais uma vez, cuidem-se de si e dos outros. Lembre-se de curtir o canal, compartilhar, certo? Obrigada!